Vamos começar hoje mais uma das nossas aulas semanais para a gente simplificar a depilação a laser de uma maneira fácil, rápida, objetiva, para vocês não terem mais, dúvidas sobre como aplicar os protocolos de vocês na depilação a laser e não ficar mais refém dos programas prontos dos equipamentos, porque são os programas que engessam o nosso trabalho e impedem que a gente tenha resultados efetivos na depilação a laser. Então essas aulas têm o objetivo de trazer para vocês informações simplificadas da depilação para que vocês tenham condições de executar os parâmetros de uma maneira eficiente e científica. Tá? Então tudo que a gente vai falar aqui é tudo com embasamento científico e tudo que eu validei aí ao longo dos quase 7 anos que eu trabalho com depilação a laser. E foi tudo testado, validado, tudo por mim pessoalmente. Então todos os erros que eu cometi eu trago para vocês aqui para vocês não cometerem também. Tudo aquilo que eu acertei eu trago mastigadinho aqui para vocês também, para que vocês tenham a possibilidade de atingir resultados significativos na depilação a laser, assim como eu entrego hoje para os meus pacientes, tá? Então a gente não vai enrolar muito, as aulas aqui vão ter muito conteúdo e a gente tem por objetivo trazer muito simplificado para vocês, tá? Então hoje, durante a semana aí o pessoal me mandou várias sugestões para a aula de hoje e eu resolvi fazer a aula sobre as intercorrências dentro da depilação a laser, que é uma dúvida muito comum, tanto como evitar como tratar as intercorrências que a gente tem na depilação a laser, né? Então, a possibilidade que a gente tem de evitá-las com avaliação e como identificar também quando você teve uma intercorrência e quando você teve uma complicação da depilação. Então, você pode mudar o posicionamento que você tem dentro da depilação a partir do momento que você tem conhecimento para trazer as informações para o teu paciente, para você justificar para ele aquilo que você está fazendo. Então, é preciso que você tenha conhecimento. Então, boa noite, pessoal. Oi, Dé, Michele, Eliane, tudo bem? Sejam bem-vindas para minha live, para minha aula. E eu vou falar hoje para vocês sobre as principais intercorrências que já aconteceram comigo e que vocês também trazem para mim sobre dúvidas de vocês sobre tratar essas intercorrências. Então hoje eu vou trazer para vocês as possibilidades de intercorrências que a gente tem na depilação. A maior intercorrência que a gente tinha até uns 7, 8 anos atrás eram as fatídicas queimaduras. Porque quando a gente traz um calor muito exagerado para a pele do paciente, o maior risco que a gente tem realmente é a queimadura. Oi, Janice, Michele, boa noite. Quando a gente tem queimadura para um paciente, significa que a gente errou na programação do equipamento, principalmente, tá? Não necessariamente, mas principalmente a principal causa das queimaduras são programações inadequadas. Quando a gente faz uma programação que gera muito calor, mais do que o necessário para gerar uma depilação definitiva naquele paciente, eu estou também lesionando a pele do paciente e não somente o pelo. E aí eu acabo gerando essa intercorrência que é a queimadura. E por que até uns 7, 8 anos atrás isso acontecia com mais frequência do que agora? Porque os equipamentos que a gente tinha até uns 7, 8 anos atrás eram equipamentos muito mais agressivos e totalmente liberados de programação e profissionais não tão capacitados. Os primeiros equipamentos que vieram para o Brasil, eles vieram sem muito filtro, assim, e sem muita capacitação para o profissional. Então, o que acontecia é que as pessoas simplesmente se largavam fazer a depilação e acabavam gerando queimadura. Tinha que enviar quase que sempre os pacientes para os médicos para fazer o tratamento dessa queimadura, que era uma queimadura normalmente grave. Né? Com o tempo, os equipamentos foram surgindo aí no Brasil, equipamentos com tecnologia brasileira, equipamentos que foram importados de outros locais. Então, os equipamentos foram se refinando e mudando a programação para que o profissional não precisasse mais mexer tanto na programação
E então a gente começou a ter uma nova intercorrência que já não era tão descrita há 7, 8 anos atrás, mas agora sim, que é a hipertricose paradoxal ou o fatídico efeito rebote dos pelos, que é quando a gente tem um retorno dos pelos após o fim do tratamento. Por conta de a gente ter um protocolo que gere calor, que gere um resultado subterapêutico. Quando a gente tem uma entrega pequena de calor, a gente apenas lesiona o pelo e aí a gente começa a ter o crescimento mais lento dos pelos, a gente começa a ter um pelo mais afinado, mas ele não é eliminado de fato. Então, a gente tem uma hipertricose paradoxal após o tempo, né? Depois que a gente termina o protocolo de atendimento, enquanto a gente tá fazendo, parece que tá tudo bem, termina de fazer, começa a ter o efeito rebote, e aí a paciente começa a ligar, e olha, os meus pelos voltaram, eu não sei o que fazer, preciso resolver isso, e é uma dor de cabeça imensa para todo profissional que trabalha com depilação a laser. Então, o que a gente tem de principal intercorrência dentro da depilação? Queimadura e a hipertricose paradoxal ou o efeito rebote. As duas questões, principalmente a causa, é erro de programação. A queimadura por excesso, a hipertricose paradoxal por pouco, né? Por falta de entrega de calor. Só que não são apenas essas as causas, tanto de uma quanto da outra. A queimadura, por exemplo, a gente tem algumas situações que podem gerar queimadura, que se a gente ficar bem atento, a gente consegue evitar muito facilmente. Por exemplo, quando a gente vai fazendo a depilação e o paciente tem um pelinho ali no meio que está um pouquinho maior, mais compridinho. Quando eu entro em contato da manopla com esse pelinho, esse pelo carboniza e gruda no cristal da manopla do equipamento que você está trabalhando. E aí você continua fazendo sem limpar o cristal, aonde ele pegar aquele pelinho carbonizado, ele pode gerar um excesso de calor por conta do pigmento que fica grudado ali no cristal e pode estar gerando queimadura por falta de limpeza da manopla. Uma outra situação é quando você vai fazendo a tua depilação e você não acopla muito bem o cristal. Ele tem que ficar sempre a 90 graus, muito grudadinho na pele. Se você não acopla muito bem, fica um pouquinho para o lado, a paciente pulou na hora de você fazer a perna e tirou o cristal e você disparou, pode ser que esteja gerando uma queimadura pela divergência angular da manopla na pele. Quando você tem um deslocamento da manopla, pode também gerar um ponto a mais de calor e também gerar queimadura. Outra situação que pode gerar queimadura também, a desidratação da pele do paciente. A gente sempre tem que orientar o paciente a fazer hidratação da pele durante o mês todo do intervalo da sessão dele. Quando ele retornar para você, ele tem que estar com a pele íntegra e hidratada. Se esse paciente estiver em alguma região com a pele desidratada, o laser vai gerar calor, certo? Quando ele gerar calor lá naquela pele, ele vai entrar e vai puxar toda a água que tem naquela pele. Então, se a pele está desidratada, ele vai puxar um pouco de água que tem e aí pode gerar calor pode gerar queimadura por falta de água naquela pele e aí gerar uma lesão na pele do paciente. Então, são todas coisinhas que a gente pode cuidar para que a gente não tenha intercorrências como queimadura. Uma coisa que desidrata muito a pele, eu falo muito aqui no perfil, é sobre a higienização da pele. Muitos profissionais ainda utilizam álcool 70 para higienizar a pele do paciente antes do procedimento, ou nem mesmo fazem a higienização da pele por ser na perna, por ser no rosto, por ser numa região que não está suja. Então, a gente tem que fazer, sim, a higienização da pele, porque a gente não sabe o que está ali, às vezes, a olho nu. A gente precisa saber que a pele está totalmente íntegra e limpa.
e como que a gente vai fazer a limpeza dessa pele para a gente não desidratar essa pele como o álcool 70 faz. Você pode estar utilizando a clorexidina do formato aquoso, né? Tem o aquoso e tem o alcoólico. Evita sempre de utilizar álcool na limpeza do teu paciente. Você vai utilizar a clorexidina aquosa, ou você pode utilizar também detergente enzimático e aí fazer a higienização da pele do paciente pré-procedimento. Isso vai evitar muito a queimadura, porque a gente vai gerar uma higienização da pele, uma limpeza dessa pele, sem estar desidratando a pele. A gente vai manter a integridade dessa pele para o procedimento. Outra coisa que pode gerar também queimadura. Muitos profissionais utilizam o plástico filme na manopla para fazer uma higienização da manopla, né? Só que esse plástico filme, ele tem que ser transparente. Ele não pode ter nenhum tipo de pigmento. Então, se você utiliza plástico filme azul, cor-de-rosa, colorido, você não pode utilizar o plástico filme com pigmento. O plástico filme tem que ser transparente. Se ele tiver qualquer pigmento, ele pode gerar intercorrência para vocês, como queimadura, além de poder danificar o equipamento de vocês. Então, para quem gosta de utilizar o plástico filme, você utiliza o plástico filme transparente e lembra sempre de trocar o plástico filme entre um paciente e outro para não haver contaminação de paciente entre um e outro, tá? Se você não utiliza o plástico filme, você pode utilizar tanto o detergente enzimático quanto a clorexidina aquosa para fazer também a higienização da tua manopla entre um paciente e outro, entre uma região e outra, tá? Então, você pode utilizar tanto o detergente enzimático quanto a clorexidina aquosa, tanto faz. Não tem divergência entre um e outro, os dois têm potencial de limpeza e de higienização do paciente. Então, tanto faz o que tiver melhor acesso para vocês, tá? Então, essas são as principais causas da queimadura, né? Existem algumas outras questões também, quando o paciente já vem com a pele lesionada, se o paciente tem alguma fissura na pele, algumas regiões são mais passíveis de gerar queimadura, aonde você tem menos tecido gorduroso, vai divergir menos o calor, vai focar mais, pode gerar mais calor, então pode gerar queimadura. Aonde que são essas regiões que podem gerar mais queimadura? Próximo ao queixo, aqui, que é o ossinho, né? Nas regiões de braço, aqui perto do osso, na região de maléolo, na perna, perto do joelho, acima do pé, nos dedinhos do pé. Então, são regiões onde a gente tem mais dificuldade de fazer o acoplamento da ponteira e são regiões onde a gente tem mais concentração de calor por ter um tecido gorduroso menor. Então, a gente vai ter uma divergência menor do calor, vai concentrar mais e vai fazer com que tenha um risco aumentado de queimadura. Então, nesses casos, o que é que a gente faz nessas regiões que você já sabe que é mais propício de ter queimadura? Você vai reduzir a tua programação para que não gere tanto calor. Então, você vai adequar o teu programa, o teu trabalho, para que você tenha um resultado efetivo sem queimadura, tá? Pele bronzeada, quanto tempo de intervalo para sol? Tem que passar esse bronzeado, tá? O que é o bronzeado? O bronzeado gera muita queimadura por falta de orientação, muitas vezes, né? Eu peço para os meus pacientes que façam um intervalo de 7 a 15 dias antes para vir fazer a sessão do laser, né? Então, se ele pegou sol, ele tem que ficar de 7 a 15 dias sem pegar sol novamente para conseguir fazer a sessão do laser. Mas cada região no Brasil é diferente. Eu moro aqui no sul, né? Aqui no sul, as pessoas não têm o costume de pegar sol o ano todo. A gente pega sol mais ou menos, ainda nem são todas as pessoas, só no verão. Então, eu tenho condições de dar essa orientação para o meu paciente, porque o bronzeado que o meu paciente adquire é um bronzeado
temporal. De 7 a 15 dias, se ele não se queimou do sol, ele só deu uma bronzeadinha, que é o que acontece aqui para nós, a gente consegue fazer a depilação depois. Mas para quem trabalha em lugares onde o paciente pega sol o ano todo, onde a gente tem uma incidência solar maior, que tem um sol para cada um, a gente tem que ter um cuidado maior e fazer uma avaliação individual. Aí eu peço pelo menos um intervalo de 20 dias, para que a gente tenha uma absorção dessa melanina que foi gerada no bronzeado. Essas pessoas que moram em lugares, né, vocês que moram em lugares que tem mais sol, que tem mais incidência de bronzeado, as pessoas naturalmente são mais bronzeadas. Então, a gente considera um fototipo um pouco mais alto do que aqui no sul, onde as pessoas pegam menos sol. Então, você tem que considerar que as pessoas naturalmente já são mais bronzeadas. E aí, eventualmente, elas vão ter mais bronzeado. E aí, você tem que avaliar para ver se esse bronzeado, ele tá na fase inflamatória ainda do bronzeado, ou se ele já passou e já é a cor natural do teu paciente. Por que que eu falo numa cor inflamatória do bronzeado? Porque o bronzeado, ele é uma inflamação do nosso corpo. É uma reação dos nossos melanócitos produzindo melanina para proteger o nosso corpo dos danos solares. Então, é uma reação ao dano solar. Então, a gente precisa que esse melanócito se acalme, pare de produzir melanina, para que aí a gente faça o procedimento da depilação a laser, porque senão a gente vai gerar queimadura, porque se o meu melanócito tá ali produzindo melanina, espalhando melanina por toda a minha pele, e eu venho com a depilação a laser, que é uma depilação que busca a melanina, porque trabalha com o cromóforo da melanina, ele vai buscar em toda a pele, e aí eu aumento o risco de queimadura. Diferente de se o paciente vem, faz a sessão comigo, eu faço a depilação, e aí amanhã ele vai para o sol. Até então ele não estava bronzeado, ele não tinha nada de bronze, não estava inflamado, não tinha melanócito ativo, nada. Amanhã ele vai para o sol. O que que eu faço? Um processo inverso e posso gerar, então, uma hipercromia pós-inflamatória. Porque aí quem gerou a inflamação foi o laser. O laser gerou uma inflamação nesse paciente para fazer a eliminação desse folículo, ali fazer a cauterização dos vasos. Eu estou com o organismo ali inflamado localmente pelo laser, e aí eu pego o sol em cima dessa inflamação, eu gero um processo de hiperpigmentação pós-inflamatória. E aí eu vou ter uma pele manchada e não queimada. É diferente, eu posso queimar do sol, mas se eu pego o sol em cima do laser, eu não vou gerar uma queimadura pelo laser. O que eu tô gerando é uma mancha por conta da inflamação do sol. Então, a gente precisa fazer o quê? Orientar o nosso paciente. Eu falo muito para as meninas do curso que paciente bem orientado, ele não dá problema para vocês. Então, o laser, ele é uma possibilidade imensa de tratamentos e tem várias coisas que a gente precisa saber. Mas se a gente orientar bem o paciente, ele vai trabalhar junto com você e vai facilitar o processo. Ele vai saber quando ele tem que raspar o pelo, o que que ele pode fazer, o que que ele não pode, o que que ele deve fazer depois da sessão. Então, tudo isso vai garantir o resultado final de sucesso para vocês dentro da depilação a laser. O que a gente precisa fazer é orientar o paciente, porque a gente, como profissional, sabe quais são os riscos do procedimento. A depilação a laser tem sim intercorrências, algumas a gente consegue evitar, algumas vão acontecer independente da gente fazer qualquer coisa, porque tem situações que fogem ao nosso controle e do paciente, e algumas coisas vai depender também do paciente. Então, a gente precisa orientá-lo para que ele trabalhe junto conosco. Para a gente conseguir ter um resultado legal, a gente precisa trabalhar junto com o paciente. A hipertricose paradoxal, que é o efeito rebote, ele vem aumentando gradativamente nas clínicas e eu recebo todos os dias mensagens de pessoas pedindo ajuda porque não sabem mais o que fazer por causa da hipertricose paradoxal. E por que que ela acontece tanto? Porque vocês ainda estão usando o método varredura. O método varredura é um dos motivos da gente ter um aumento gradativo do efeito rebote.
porque ele entrega, sim, doses subterapêuticas para o paciente. Tanto é que é um procedimento mais confortável, ele entrega quebrada essa energia, ele entrega dispersada a energia do laser. Então, a gente não consegue ter um gradativo de eficiência pela depilação pelo método varredura. Então, por isso é que eu indico sempre que vocês façam o método pontual, porque o pontual a gente sabe exatamente a programação que a gente está entregando por centímetro quadrado. E se você não está entregando o correto ali por centímetro quadrado, você pode ter também o efeito rebote, mas você sabe que é por conta da programação e não por conta do método que você está utilizando. Muitas vezes o paciente de vocês não está apto a fazer a depilação a laser. Eu sei que a gente quer vender, eu sei que a gente quer faturar, mas tem pacientes que não estão aptos a fazerem a depilação a laser. E a gente precisa ser consciente e sincero com esses pacientes de dizer para eles, olha, você precisa tolerar o procedimento. Se você não tolera o procedimento, eu não vou conseguir entregar tudo aquilo que eu quero entregar para você de resultado. E o teu resultado vai ser uma depilação temporal, você vai ter uma diminuição dos teus pelos, eles vão crescer mais lentamente e você vai ter um resultado, mas não é um resultado definitivo e efetivo que eu gostaria de entregar para você, porque falta a tua tolerância da sensibilidade para receber o procedimento. Então, isso falta muitas vezes em muitas clínicas de orientação para o paciente. Quando o paciente deita na maca, você já fez a avaliação, já sabe ali todo o histórico dele, de medicação, tudo que ele faz, ele não pegou sol, ele está apto a fazer. Só que você começa a fazer o procedimento e ele não tolera. Você coloca a duração de pulso ok, tá na frequência baixa, começa a fazer o pontual, sobe a fluência, chega no 15 ele não vai mais, chega no 10 ele não vai mais. E aí você já sabe, como profissional, que talvez você não consiga entregar um resultado efetivo para esse paciente porque ele não tolera o procedimento. E aí você pode ser sincero com ele e falar, olha, talvez a gente não consiga evoluir. Tenta mais uma vez, tenta mais duas. Se não evoluir, infelizmente, esse paciente não é um paciente apto a fazer a depilação a laser. E esse é um problema muito grande das clínicas, porque as pessoas insistem em fazer doses subterapêuticas, mesmo o paciente não aguentando, vai só até ali no mínimo para entregar uma depilação, muitas vezes porque vendeu indolor, né, a depilação indolor, e aí você quer fazer mais confortável para o paciente não tolera, e aí você vai enrolando, torcendo para que dê resultado, e lá pela 5ª ou 6ª sessão você vê que não eliminou os pelos, e daí você para de fazer, vem com raiva aqueles pelos depois, porque faz um efeito rebote. E aí a gente tem que lutar contra o tempo e contra o resultado que a gente já teve, que é um resultado falho. É muito mais difícil a gente tratar um efeito rebote do que no decorrer do atendimento a gente identificar e já sanar o problema no decorrer do atendimento do que esperar lá as 10 sessões e ver que não deu resultado. A fluência para dar certo, na literatura, o que a gente tem de programação que é efetivo, né, para a gente ter resultado em poucas sessões, são fluências altas. A gente tem, em literatura, acima de 30, acima de 40 joules por centímetro quadrado. Claro, tem pacientes que não vão tolerar 30, 40. Mas se eu conseguir chegar no 30, se eu chegar no 26, eu vou ter uma depilação mais longa. Talvez eu não tenha uma depilação definitiva para aquele paciente, mas eu tenho uma depilação que ele vai voltar para mim daqui 1 ano e meio, 2 anos, só fazer uma sessão de manutenção. Então, é esse o resultado que a gente espera. Não é para vocês amanhã saírem colocando depilação aí com fluências de 40 em todo mundo. Vocês vão gerar queimadura, porque não é só a fluência que influencia.
né? A gente precisa trabalhar com uma programação adequada em todos os seus aspectos para cada paciente. A gente precisa avaliar. A anamnese vai trazer para vocês todas as características e informações necessárias para vocês montarem o protocolo para ter sucesso na depilação a laser. O que queima, de fato, são todas aquelas situações que eu falei antes, né? A gente tem aí um mau acoplamento de ponteira, a gente tem uma má higienização da pele, uma higienização da pele com álcool 70, que pode desidratar essa pele, uma pele naturalmente desidratada também pode gerar queimadura, programação inadequada, fluências altas, mas também duração de pulso inadequada gera muita queimadura. Principalmente em fototipos altos, para quem utiliza a duração de pulso curta, em fototipos altos a gente tem um alto índice de queimadura. Se o teu equipamento não libera fluências tão altas, muito provavelmente ele também não libere a duração de pulso muito alta. Então, se você trabalha com duração de pulso muito curta, porque o teu equipamento não evolui aí, lá para 300, 400 milissegundos, o que você precisa fazer é baixar a tua fluência, porque senão você vai gerar queimadura, tá? Então, a gente precisa ter uma consciência daquilo que a gente está fazendo. As intercorrências, elas estão aí. E eu sempre falo assim, ó, é muito fácil eu vir aqui falar para vocês, porque eu nunca queimei ninguém. Isso é uma mentira. Todo mundo já queimou alguém e se não queimou, vai queimar, tá? O que vocês precisam fazer é entender o porquê que a queimadura acontece para poder evitar. Então, eventualmente, vai acontecer uma intercorrência ou outra com vocês. Tanto na hipertricose paradoxal, quanto uma queimadura. Porque tem movimentos, tem questões do paciente que muitas vezes ele não vai falar para você porque ele também não sabe. Então, às vezes o paciente tem lá, sei lá, uma situação na pele dele que ele nunca tratou porque ele não sabia que tinha. Tem um afinamento da pele, uma sensibilidade da pele que ele não sabia que tinha. Então, ele não trata, ele não vai te falar, mesmo que você pergunte, porque ele não sabe. E aí você faz o laser, gera ali uma queimadura, ou você vai gerar uma hipersensibilidade na pele daquele paciente pelo laser. E aí você precisa avaliar para você desconfiar que tem alguma coisa errada. Porque pensa comigo, se eu estou usando uma fluência correta, uma duração de pulso correta, uma frequência correta, eu só fui até onde o paciente tolerou. Eu não excedi a sensação do paciente. Eu fiz tudo certo, eu caprichei na avaliação, o paciente não toma nenhuma medicação, tá tudo certo, o paciente não pegou sol, não passou nada na pele, higienizei tudo certinho. Eu fiz tudo correto. E ainda assim eu gerei uma queimadura, tem alguma coisa errada. Ou com o paciente, que você não sabe, que é uma situação que nenhum de vocês dois sabe, ou com o teu equipamento. Por isso que a gente tem que usar sempre equipamentos com a calibração ok. Se você loca o teu equipamento, tem que ter o laudo de calibração, tem que saber se está em dia a calibração do teu equipamento, se os diodos estão ok, se a ponteira está ok. Então, você precisa ter uma consciência do que gera a queimadura. Se você sabe tudo, fez tudo certinho, checklist, e ainda assim gerou queimadura, tem alguma coisa que está faltando. Então, a gente precisa ter essa consciência. Porque quando a gente sabe, a gente não só trata, como evita a queimadura. Quando a gente vai desconfiar que tem um problema com o equipamento, quando eu queimei uma região inteira, se eu queimei lá 2 pontinhos no joelho, queimei 2 pontinhos na axila, pode acontecer por mau acoplamento da ponteira, o paciente mexeu na hora que você aplicou, pode ser que naquele pontinho ali a paciente tenha tido alguma situação que desidratou a pele, trocou desodorante, enfim. E você não sabia, não perguntou, às vezes nem se ligou, a paciente não falou. Então, quando você queima um pontinho ou outro, ok, passa, né? A gente trata esses pontinhos, normalmente não é queimadura grave, então a gente trata e tudo bem, né? Explica para a paciente. Quando você orienta o teu paciente antes que isso pode acontecer, ele já está ciente, ele já vai tratar, já tem conduta, tudo certinho. Quando você queima uma região inteira, você pode desconfiar que ou você errou na programação ou você tá com o teu equipamento descalibrado. Tem alguma coisa errada, tá? Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes também.
A potência do equipamento, ela está relacionada à fluência. Quanto a potência do mercado, no geral, a gente tem aí 1.200 watts, 2.000 watts, tá? Varia um pouco de equipamento para equipamento. Para você saber a potência do teu equipamento, você tem que olhar lá no manual dele. E quanto mais potência ele tem, uma potência razoável, mais quantidade de fluência ele vai poder liberar para você fazer o teu protocolo. Então, a gente tem equipamentos aí no mercado que tem fluência de 30 joules por centímetro quadrado de limite, tem equipamentos com 60 joules por centímetro quadrado, tem equipamentos com 100, então depende muito da potência do equipamento. O que vai mudar mesmo é a programação que você utiliza. A potência, ela está relacionada com efeito porque ela libera mais fluência, né? Mas não que você não consiga ter resultados efetivos também com 30 joules por centímetro quadrado de fluência. Você precisa entender a interação entre os parâmetros. Se ele te libera o parâmetro para você trabalhar individual, se ele te libera o parâmetro para você programar a duração de pulso, ou se não aparece a duração de pulso para você no teu equipamento. Então, todos esses são detalhes, tá? A fluência, para quem está perguntando, é exatamente a energia que o equipamento te entrega. Ele vai estar sempre relacionado com a sensibilidade do teu paciente. O protocolo é esse: baixas frequências, a duração de pulso de acordo com o fototipo do teu paciente, a fluência de acordo com a sensibilidade. Anotem isso. Levem para a vida de vocês para montar os protocolos de vocês. É essa a receita, tá? Não é uma receita de bolo, mas a interação entre os parâmetros são essas. A gente vai ter uma frequência baixa, uma duração de pulso que você vai colocar no teu equipamento de acordo com o fototipo do teu paciente e a fluência que você vai subir sempre de acordo com a sensibilidade do teu paciente. O que eu quero dizer com sensibilidade? Você vai subir a fluência e vai pedir sempre o feedback para o teu paciente. Está tolerando numa escala de 0 a 10. Quanto está doendo? Está doendo 6. Você pode trabalhar ali entre 7 e 8, tá tranquilo. Passou de 8, eu prefiro trabalhar dentro de 7 e 8, porque passou de 8, eu aumento o risco de queimadura. Então, meu paciente está trabalhando ali, quanto você está sentindo de 0 a 10? 8. Ok, eu mantenho nessa fluência. Não, tá doendo 9, 10, tá muito dolorido. Eu baixo, porque senão eu aumento o risco de queimadura. Se o meu paciente está sentindo demais, se a sensibilidade dele é essa, é porque eu estou lesionando a pele. Porque os receptores de dor, eles estão localizados na pele e não no pelo. Então, se eu estou conseguindo entregar uma fluência boa, uma fluência alta, e o meu paciente não está sentindo nada, e eu estou com a duração de pulso adequada, ok, eu continuo fazendo e aumento. Se eu estou fazendo e meu paciente não está tolerando, eu reduzo a fluência e ainda confiro se a duração de pulso está adequada. Porque aí eu tenho certeza que eu estou trabalhando dentro de uma segurança para não queimar a pele do paciente. As queimaduras, elas acontecem às vezes por descuido. Porque você fica fazendo um ponto em cima do outro, porque você esquece de mudar a manopla, porque você sobe ali, vai subir a fluência, e se o teu equipamento é touch, às vezes trava ali no touch, ele sobe mais do que você pediu e você não percebeu. Então, ao invés de você estar ali no 30, você está lá no 50 e você não percebeu, e aí você queima o teu paciente. Então, você precisa ter cuidado aos detalhes da depilação a laser. O que a gente tem de intercorrência hoje é queimadura e hipertricose paradoxal. São as duas principais intercorrências. Hoje, mais a hipertricose paradoxal, que é o efeito rebote, do que queimadura, porque os parâmetros dos equipamentos vêm vindo cada vez mais travados e entregando doses subterapêuticas, porque vem bloqueado o programa e os terapeutas, os profissionais, estão simplesmente aceitando esses programas e trabalhando com eles da forma como eles vêm, e aí a gente entrega menos calor, tendo menos resultado, tendo menos integração ali entre os parâmetros. Tem equipamento que nem te mostra qual é a duração de pulso que ele está trabalhando, então você tem que acreditar fielmente naquele programa que ele está utilizando.
Então, como que você, como profissional, vai saber se você vai gerar uma queimadura ou não? Para se prevenir disso, para evitar uma queimadura, se você não consegue visualizar no teu equipamento qual é o programa que você está utilizando. Qual é a programação que ele está te sugerindo? Ele tem que te dizer qual é a duração de pulso que ele está colocando lá para cada fototipo. Porque você, como profissional, tem que conduzir o tratamento e não o contrário. O equipamento é que tem que trabalhar para a gente, não a gente para o equipamento. Tá errada essa conexão. Então, quando dá um problema, a gente não pode culpar o fabricante do equipamento. A responsabilidade é nossa. Então, se a responsabilidade do tratamento depois é nossa, a responsabilidade do programa, da programação, também deveria ser. E se você está utilizando um programa pronto ali do equipamento e não está questionando, aí o problema também é teu como profissional. Porque você precisa questionar aquele programa, porque senão você não sabe o que está acontecendo ali. Você está simplesmente entregando algo para o teu paciente que você não sabe o que é. E aí, como que você vai justificar para o teu paciente? Olha, eu te queimei por causa disso, disso e disso. Se você também não sabe por que você queimou o teu paciente. Essa é uma questão, assim, básica, que muita gente não para pensar. Eu recebo todos os dias aqui uma mensagem de alguém pedindo: queimei meu paciente, não quero mais queimar, o que eu faço? Ou tô tendo efeito rebote em quase todos os meus pacientes da clínica, não sei mais o que fazer. É programação, gente. A gente precisa saber qual é a programação do equipamento que a gente está utilizando. E isso não é uma crítica totalmente aos equipamentos, mas também uma crítica aos profissionais, porque a gente precisa ser crítico. A gente está assumindo uma responsabilidade para com o nosso paciente. Aquela pessoa que vem com uma história, às vezes é o sonho da vida dela, ela tem muita foliculite, não pode usar um shortinho na praia. Aquele é o sonho da vida dela. E ela entrega para você trabalhar em cima daquilo ali. E você acredita no programa do equipamento e não entrega um resultado para o teu paciente. Então, a responsabilidade é tua como profissional. Então, pare um pouco hoje para pensar se no teu equipamento você tem essa visibilidade do programa, para você saber aquilo que você está atuando com o teu paciente. Para você não ter mais esses problemas. Para quando chegar alguém com um sonho de fazer a depilação a laser com você, você possa, de fato, abraçar o sonho com a pessoa e realizar esse sonho. Entregar um resultado. Para quando ela estiver lá daqui 5, 6 meses na praia, de biquíni, bem cavado, ela te manda uma foto e te diga: olha, você faz parte disso. É o meu sonho. Era o meu sonho vir na praia assim. Porque eu já recebi mensagens assim. E é muito gratificante. Então, as pessoas menosprezam a depilação a laser achando que é só uma questão estética. E tem pessoas com reais problemas com os pelos. Não é uma questão só estética. É uma questão de saúde. Os pelos inflamam, os pelos deixam a pele mais manchada, porque a gente tem que fazer depilação com cera, tem que fazer depilação com lâmina. Machuca a pele. Então, a gente precisa estar consciente daquilo que a gente está fazendo para poder entregar um resultado efetivo para esses pacientes. As pessoas não têm mais tempo para vir gastar 10 meses com vocês para ter resultado só daqui 10 meses, depois da 10ª sessão. Você tem que ter condições de conhecimento para entregar resultados desde a primeira sessão para o teu paciente. Você vai fidelizar esse paciente, ele vai te indicar para outras pessoas, você vai aumentar o teu faturamento, vai ter mais prestígio com os teus pacientes e vai se realizar profissionalmente. Porque você vai entregar resultado daquilo que você está estudando. Então, a gente precisa ter conhecimento para entregar o sonho das pessoas novamente para elas de uma forma realizada. Não dá para fingir que isso não está acontecendo, tá? Então, as principais intercorrências que a gente tem na depilação são essas, mas a gente tem algumas outras também. Por exemplo, a gente tem hipersensibilidade por fotodepilação, né? Que é pela luz, não... quando a gente tem uma hipersensibilidade por medicamentos, quando a gente faz a depilação, né? Pela luz, então é uma hipersensibilidade fotomedicamentosa que a gente fala.
Então, quando a gente tem algum medicamento que seja sensível à luz, fotossensibilizante, e a gente faz a depilação nesses pacientes, a gente pode estar desenvolvendo uma hipersensibilidade na pele por conta da medicação. Então, por isso que a gente precisa, não que a gente vá conhecer todas as medicações do mercado, mas a gente precisa conhecer a interação da luz com o medicamento para a gente não gerar uma hipersensibilidade. É como se gerasse uma alergia na pele do paciente à luz do laser. E aí ele não vai mais poder fazer nenhum tratamento com laser. Seja laser facial, seja laser de depilação, seja laser de remoção de tatuagem. Então, todo equipamento que utilize luz com foco luminoso de laser, o paciente não vai mais conseguir desenvolver por conta dessa hipersensibilidade, essa alergia que desenvolve. Então, a gente, na anamnese, a gente pergunta para o paciente quais os medicamentos que ele utiliza, há quanto tempo, se é esporádico, se é só dessa vez, para a gente saber a interação desse medicamento sistemicamente, há quanto tempo ele está ali, para ver a interação que ele vai ter com a luz. Então, é também uma intercorrência que a gente tem, não com tanta frequência, mas a gente tem também essa intercorrência. O que a gente mais tem frequência em clínica é a queimadura e a hipertricose paradoxal, as duas maiores dores de cabeça dos profissionais da depilação. Para quem me perguntou aqui sobre a área íntima, Janice, né? A gente tem duas questões, né, com a região íntima quando a gente faz a depilação a laser. Primeiro que a gente tem normalmente um fototipo aumentado nessa região, então a gente precisa considerar a coloração dessa região de uma forma diferente. Então, a gente aumenta o fototipo ali e dosa a duração de pulso de acordo com o fototipo que está na região. Por exemplo, né, eu sou um fototipo 4, e aí na minha virilha eu tenho a região um pouco mais escurecida, porque sempre fiz com cera, sempre fiz com gilete, e aí ficou mais escurecido, então eu considero um fototipo 5 na virilha. Então, na programação do laser, eu vou utilizar a programação para um fototipo 5, que é a região onde eu estou depilando, e não um fototipo facial, né? Então, a gente vai sempre considerar a região que a gente depila. Então, nesse caso, é um fototipo mais aumentado. E uma outra situação é que muitas vezes a gente tem essa região também um pouco desidratada. Então, a gente pede para o paciente que ela faça uma hidratação dessa região e faça a higienização também com clorexidina. E outra situação também é que é uma região normalmente com dificuldade para a gente acoplar a ponteira para fazer o pontual. Então, você precisa acoplar bem a ponteira. Eu utilizo, às vezes, até o gelo antes também, um pouquinho, para ter uma sensibilidade um pouco melhor do paciente, para não sentir tanto, tá? Sobre a fluência, que eu vou responder as perguntas de vocês, tá? A partir de quanto a gente começa 15 em diante. Aí depende do teu paciente, tá? Então, na primeira sessão eu começo com 14, 15 e vou subindo gradativamente. Se na primeira sessão eu chego lá no 30, eu mantenho no 30, na próxima sessão já começo no 30. Então, vai depender do teu paciente. Mas a gente sempre sobe de acordo com a sensibilidade. Começa mais baixo a primeira vez, para você não correr o risco desse paciente ser um paciente que não tolera. E aí você já começa lá no 30 e você queima o paciente. Então, começa com uma fluência baixa, vai pedindo feedback, até que o paciente chegue no seu limite, e aí você continua fazendo, tá? A foliculite pós-depilação a laser, ela acontece porque quando a gente faz a depilação, a luz entra no pelo, e aí, lá dentro, ele quebra a haste, porque ele carboniza lá dentro o pelo, né? Então, esse pelo sofre uma quebra. Quando começar a crescer novamente esse pelo, que ainda a gente tem ali um crescimento, né, da haste do pelo, ele vai empurrar essa haste quebrada para fora. E aí, essa haste não tem força para sair, então ela enrola. E aí pode gerar foliculite pós-depilação a laser. Nesses casos, a gente indica sempre que o paciente seja orientado para que faça esfoliação ou que ele faça a tricotomia desses pelos mesmo, né? Vá cortando esse pelo até 2 dias depois, da sessão. Fiz a depilação agora, 2 dias depois ele pode fazer uma esfoliação para ajudar essa haste a sair e para liberar ali o folículo para a haste sair. Ou que ele faça a própria
tricotomia do pelo com uma lâmina, que aí a gente vai ajudar também esse pelo a sair, ele não vai ter a possibilidade de enrolar, e aí não vai dar foliculite. Então, são questões simples, né? Protocolo básico para mim na depilação. Fiz a depilação, 15 dias sem sol, hidratação dessa pele, compressa fria, corte com a lâmina ou esfoliação 2 dias depois da sessão. É esse o protocolo básico, tá? Uma coisa que também eu lembrei agora é que você nunca vai ver, muito difícil assim, você ver uma queimadura na hora do paciente. Só se você fritar mesmo o paciente, senão você vai ver depois de um tempo. O que vai acontecer? Um dia depois, 2, o paciente vai entrar em contato com você e vai falar, olha, eu acho que queimou a minha pele, tá com uma casquinha, fez uma bolha, tá? Dificilmente vai dar a queimadura na hora, porque ele não vai sentir. A queimadura vai vir de dentro para fora. E aí ele vai sentir ali um dia depois, 2 dias depois. E aí ele vai te chamar, dizer que queimou. É muito difícil a gente ver a queimadura na hora, só se você fritar mesmo o paciente. Acontece. Paciente com melasma, paciente aí que vem com maquiagem e vocês não higienizam a pele e faz por cima. A maquiagem é um cromóforo exógeno, ela é um pigmento. E aí você vai fazer o laser em cima de um pigmento, gera queimadura. Então, aí você vai queimar, vai torrar mesmo o paciente. Mas em condições normais, vocês só vão ver a queimadura dali 2, 3 dias. Não vai manter, tá? Tem a Divina. Você quer entrar comigo, Divina? Para contar um pouquinho da sua história com o laser? O gelo não queima a pele? O gelo vai queimar a pele se você mantiver o gelo na pele, né? Se você manter ele ali preso, ele vai queimar. Mas ele não vai gerar uma queimadura tanto quanto o laser. Acontece muito queimadura por gelo para quem tem as ponteiras congeladas e quando entra em contato com o gel, congela o gel e queima a pele da paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a ponteira de você está congelando, tem que ter muito cuidado. A gente sempre limpa esse gelo, essa crostinha de gelo, porque senão pode queimar a pele do paciente. Aconteceu isso com um cliente, a foliculite, né, Divina? Acontece, fica com o pus, né? Faz a bolinha ali como se inflamasse o pelo, tá? Aí o paciente tem que fazer esfoliação e tem que higienizar bem essa pele e hidratar. Eu utilizo hidratante neutro. Esses do mercado, da farmácia normal. A depilação não vai interferir com o hidratante, tá? Então, quanto mais neutro, mais normalzinho o hidratante, melhor. Tem alguns que são mais grossinhos, como se fosse uma pastinha. Gosto bastante, mas não é obrigatório. Desde que hidrate a pele, você pode fazer tranquilamente. Você precisa aceitar aí, Divina. Óleo de coco é bom? É bom o óleo de coco, sim, tá? Você pode utilizar, sim, o óleo de coco. Mas ele fica lambuzado, né? Então, o hidratante é um pouco melhor, assim. Mas pode utilizar o óleo de coco porque ele faz uma hidratação por película, né? O hidratante, ele vai umectar a pele, ele vai adentrar a pele e vai hidratar lá dentro. O óleo de coco, ele faz uma hidratação não por umectação, ele faz por oclusão, né? Ele faz como se fosse um filme em cima e não deixa a água sair. Então, ele é uma boa opção também. Oi, Divina, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Pessoal, para quem não conhece a Divina me segue aqui desde o comecinho, quando eu comecei o perfil, né, Divina? E ela foi uma das alunas da minha primeira turma do curso, né? Então, Maravilhosa. a gente tem uma história aí, né? Eu me apego muito fácil às minhas alunas, gente. Eu me apego a vocês todos aqui, tem as pessoas que participam mais das lives, assim, a gente acaba marcando o rostinho, né? Então, acaba que a gente reconhece logo de cara, né? Eu acho que eu fui uma das mais enjoadas. Não foi, não. É porque a gente tem, de fato, muitas dúvidas, né, da depilação a laser. E quando eu comecei a trabalhar com laser, eu também tinha muitas dúvidas. Então, é sempre um prazer, assim, transmitir o conhecimento para vocês. Ah, mas você é um anjo na minha vida e acredito que de muitos profissionais aí, porque eu cheguei assim, chorando, assim, de desespero.
sem saber o que fazer, né, com as minhas clientes, assim como você, acredito que todas aí querem entregar o melhor, né, um resultado melhor para os pacientes, e eu, assim, não estava sabendo, justamente porque você conhece um pouco a minha história. E depois que eu conheci a Gabi, e ela começou a falar, né, dos segredos aí da depilação a laser, eu fiquei, assim, louca, né, eu falei, gente, é ela, é ela, eu vou atrás e eu vou conseguir também. E aí, graças a Deus, ela teve o curso aí, gente, eu vou falar, ela é maravilhosa. Ela, assim, só falta pegar na nossa mão mesmo, igual o professor ali tá explicando e te ensinar tintim por tintim. Então, assim, estou muito satisfeita, estou muito feliz, sabe? Tudo que ela fala aí tá acontecendo comigo. E os Então, assim, resultados de eu super... vídeo? Então, eu tô, assim, super feliz, porque os clientes estão felizes e satisfeitos, então eu também fico, né? Eu fico, assim, transbordando de alegria. Fala, Fico fala muito contente. Fala para o pessoal que está na live como foi quando você começou a ter o edema perifolicular. Ai, gente, eu parecia criança, né? Eu parecia criança. Quando eu vi os primeiros edema polifocular, eu fiquei assim, gente, maravilhada, porque eu vi a Gabi mostrando, eu falo, gente, isso não acontece comigo, isso não acontece comigo. Eu preciso saber como é que isso acontece. Mas aí, no curso, ela ensina totalmente lá como você faz os parâmetros corretos. E quando isso acontece a primeira vez, você quer estar postando para todo mundo ver, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, Gabi, e a minha vida é gratidão a você mesmo, porque se não fosse você, eu não sei como que eu estaria hoje, sinceramente. Desesperada ainda. O mérito é sempre de vocês, tá? Eu sempre falo isso para todas as alunas, mas vou reforçar aqui, inclusive para quem não é aluna ainda, tá? Que tá pegando dicas assim só aqui na live, só no perfil. Eu sei que tem gente que tem resultado só com o que a gente tem aqui no perfil. Então, quando a gente faz com propósito aquilo que a gente está fazendo, o mérito é da gente, tá? Então, por mais que eu dê dicas para vocês e venha pegando pela mãozinha mesmo, ela fala assim que todas elas me amam, né? Mas eu sou bem chata também. Eu pego no pé, eu fico de olho no Instagram, ó, meninas, vocês não estão postando. Tem que dar um jeito aí, vamos junto, né? Vamos todas juntas modificar aí o tratamento da depilação a laser e olhar com outros olhos, né? Então, o mérito é de vocês, porque vocês assistem às aulas, vocês participam, vocês conversam, vocês mandam as dúvidas, a gente conversa entre nós, o nosso grupo interage, né? Todo mundo dá o pitaco lá, dá a opinião. Então, é isso que faz com que a gente cresça enquanto comunidade da depilação a laser. Tá? Então, eu fico imensamente feliz quando cada pessoa consegue ter resultado. Às vezes me marca, né? Nem sempre eu reposto aqui, mas as pessoas me marcam. Olha, tive o edema perifolicular, só com a dica que você deu. Então, quando a gente tem resultado, a gente engrandece o mercado da depilação a laser. Então, é um interesse de todos. É o interesse de todos os profissionais que a gente tenha um mercado saudável. A gente não é concorrente, a gente é parceiro, a gente consegue entregar resultado, que é o principal objetivo, é manter a depilação a laser em alta no mercado para que todo mundo tenha paciente. E a gente só vai conseguir fazer isso se todo mundo estiver entregando resultado. A gente não quer brigar por preço. A gente não quer tirar o cliente do nosso colega pelo preço. A gente quer que o paciente tenha a possibilidade de escolher onde ele for fazer, mas que em qualquer lugar ele tenha resultado. Então, essa é o objetivo, né? Esse é o propósito. A chave, né? Do que eu estou fazendo aqui, né? A virada de chave, né? Então a gente vai subindo aí uma escada longa de conhecimento, mas um degrauzinho por vez, porque não foi de primeira vez, né, que você conseguiu ter resultado. Então as coisas vão se aprimorando. Quando você entende o processo, você vai refinando o processo, refinando a programação, até que você tenha resultado. E quando você enxerga o resultado, que é visível para você, que o paciente retorna para você, olha, meu pelo não nasceu e está ótimo. Então, você consegue refinar aquilo que você, aprimorar aquilo que você já estava fazendo. Então, isso também é muito gratificante para nós, para mim, né, como prof,
e para vocês como profissionais. Eu fico imensamente feliz quando vocês postam as coisas e me marcam, sabe? Eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo vocês aqui no direct, respondo vocês para quando me mandam mensagem. Eu fico muito, muito, muito feliz, assim, com a interação de vocês Não, aqui no você perfil. não está feliz, não. Quem está feliz somos nós, Gabi, pode ter certeza. E a gratidão é toda nossa mesmo, viu? Agradeço muito a Deus por sua vida e que você continue aí fazendo profissionais crescerem cada vez mais. Meu muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Um beijo. Beijo, querida, até. É. Não consigo. Aí, voltou. Então, pessoal, deixa eu voltar às perguntas aqui, né? Como captar os primeiros clientes, né? Sou muito amiga das minhas pacientes. Não comecei por medo, né? O medo, ele é uma faca de dois gumes, né? Eu trabalho com medo até hoje. Porque eu tenho pra mim que quando a gente perde o medo, a gente acha que sabe tudo. A gente acha que tá acima de tudo, tá acima de todos. E quando a gente trabalha um pouquinho com medo, o medo traz junto o respeito. E eu respeito muito os meus pacientes. E eu não tenho vergonha de dizer que eu trabalho com medo até hoje, porque o medo me faz ser uma profissional melhor. Porque aí, se eu tenho medo, eu busco sempre ser melhor. Eu busco sempre ter consciência daquilo que eu estou fazendo. O medo, para mim, é um derivado do sucesso. Então, eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho medo de trabalhar até hoje, mas eu entrego o resultado. Eu trabalho com eficiência, mesmo com medo. Então, se o medo é o que trava vocês, o medo tem que ser um impulsionador. Se você tem medo, você tem que buscar ser melhor, você tem que entregar melhor para o teu paciente. E o medo, ele faz isso também. Quando a gente não tem medo, a gente começa a errar. Então, se a gente trabalha sem medo nenhum, a gente começa a achar que sabe tudo. E aí a gente não estuda mais, a gente não evolui, a gente não faz diferente, a gente começa a ser igual a todo mundo de novo, se a gente não tem medo. Então o medo, ele é importante também. Quando a gente trabalha sem medo, a gente começa a fazer coisa errada. Principalmente queimadura a gente começa a fazer quando a gente trabalha sem medo. Porque aí você nem pensa mais, aí você não faz mais muito avaliação, porque você já perdeu o medo de tudo, tá dominando tudo. Então o medo, ele é importante também, tá? Não é um medo que vai te travar, você tem que trabalhar isso dentro de você, mas o medo, ele é um pouquinho importante, porque ele traz junto o respeito. O respeito pelo teu trabalho, o respeito pelo teu paciente, o respeito pelo teu conhecimento. Então, não se deixe travar pelo medo, mas busque fazer diferente dentro do mercado da depilação, tá? A gente está carente de profissionais engajados, profissionais bons, interessados. Então, é muito importante também ter um pouquinho de medo. Eu preciso de uma Gabi. Mesmo os equipamentos sendo indicados para peles negras, posso usar os mesmos parâmetros de fluência? Todos os equipamentos, gente, do mercado, já falei isso aqui para vocês, todos os equipamentos do mercado que têm Anvisa, que são supervisionados, eles são seguros para fototipos altos, todos. Desde que você saiba fazer a programação da duração de pulso para fototipos altos. Com programação correta, qualquer equipamento vai ser seguro para fazer em fototipo alto. Só que em fototipo 5 e 6, a gente não tem literatura de depilação definitiva. A gente tem de depilação temporal, tá? E a maioria dos pacientes vão se beneficiar só dessa depilação temporal. Não vai ter depilação definitiva. Mas vai diminuir a foliculite, a gente vai ter menos intercorrência de queimadura, porque a gente vai ter uma programação adequada, a gente vai ter um afinamento dos pelos, a gente vai ter uma diminuição desses pelos, mas a gente não vai ter uma depilação definitiva total ali nesse caso. Então, orientação para o paciente. Não existe depilação definitiva e fototipo alto. Se o teu paciente é um fototipo alto, você precisa orientar o teu paciente que ele vai ter uma depilação temporal e programar adequadamente a duração de pulso para fototipos altos.
Com a duração de pulso adequada, você sobe a fluência de acordo com a sensibilidade do teu paciente. A ponteira do equipamento tal pode queimar qualquer ponteira. Qualquer ponteira pode queimar. Porque o que queima não é a ponteira, gente. É a programação, o mau acoplamento da ponteira. Essa ponteira que ela faz a sucção, né? Ela pode queimar também, porque se tiver mal acoplado ali, ou se tiver mal programado o equipamento, ele pode gerar queimadura. Se a pele estiver desidratada, tá? Então, tudo isso a gente tem que cuidar para a gente evitar aí as queimaduras dos pacientes. Vocês têm mais casos de pacientes com queimadura ou com efeito rebote? Vamos fazer uma enquete entre nós aqui que estamos aqui, né? Vocês têm mais casos de queimadura ou de efeito rebote na clínica de vocês? E pacientes ruivos? Os pacientes ruivos não são beneficiados pela depilação a laser, assim como os pacientes com pelos brancos, né? A depilação a laser, como ela funciona por fototermólise seletiva, ela seleciona a melanina. E a melanina presente nos cabelos, nos pelos ruivos, ela é diferente da melanina de pelos acastanhados. A gente tem dois tipos de melanina no nosso corpo, né? A eumelanina e a feomelanina. Nos pelos ruivos, a gente tem feomelanina em predominância. E a feomelanina absorve muito mal o laser, muito mal, a ponto de não lesionar o bulbo. Então, a gente não tem depilação nem temporal em pelos ruivos. A gente precisa ter uma concentração de melanina, eumelanina, né? Pelos acastanhados, pretos, enfim, para a gente ter resultado. Então, para pelo ruivo não é indicado depilação a laser, tá? Assim como para pelos brancos também não. Efeito rebote, efeito rebote, efeito rebote, né? A gente tem realmente uma predominância muito maior de efeito rebote hoje no mercado do que de queimadura, porque os equipamentos eles são bem mais fechados a programação e geram menos calor, né? Tanto é que a gente está tendo menos resultados do que muito tempo atrás, né? Só que um tempo atrás doía muito mais do que agora. Então, a gente teve uma evolução aí do mercado para conforto das pacientes, mas em compensação, em menos entrega de resultado, né? Hoje tem aí uma balança que a gente precisa equilibrar. Antes eu tinha efeito rebote e queimadura, agora não tenho mais. Muito provavelmente não tem a ver com o teu equipamento, tá? Provavelmente tem a ver com a tua evolução mesmo como profissional e como programação do equipamento, né? Mas que bom que você não tem nenhum nem outro. É bem importante, assim, a gente não... né? Saber o que tá fazendo para não gerar nenhuma queimadura, nem efeito rebote. Eu mesma fototipo 3 fiz e depois voltou tudo. Hoje entendo que foi pela programação errada. Em fototipos 3, né, a gente considera assim, o paciente ideal. Paciente fototipo 3, com pele clara, pelo escuro, preto e grosso. Se for aqueles que nascem 3 no mesmo folículo, assim, nossa, é sensacional. É o paciente que na segunda sessão já quase não nasce mais pelo. Só que o problema é que o paciente tem que tolerar o procedimento, né? Se ele não tolera, a gente não consegue evoluir também, e aí a gente fica sempre naquela coisa ali, e daí demora um pouquinho mais de sessões, mas a gente tem sim resultados também, né? Então, a gente tem ainda algumas intercorrências no mercado, e eu tenho certeza que vocês que estão aqui são profissionais interessados e profissionais que estão buscando uma correção dessas intercorrências, né? Não querem mais ter. A gente não quer ter intercorrência mesmo, a gente quer entregar resultado. Então, vocês já estão um degrau acima, né, nessa escada que a gente está subindo aí toda semana. Então, vocês são profissionais que com certeza com o tempo vão ter menos intercorrências, porque quando a gente busca o conhecimento, a gente quer ser melhor, a gente entrega mais para o paciente, a gente se preocupa mais com o resultado. Quando a gente se preocupa só com o procedimento e não tem aquele propósito no procedimento,
São pacientes que vêm e não fidelizam normalmente, sabe? Porque uma intercorrência ou outra vocês vão ter. Quando vocês têm propósito com o paciente de vocês, vocês se interessam em entregar o resultado. E aí a programação, o procedimento, ele é o caminho, né? Ele não é o final. Então, quando a gente tem resultado, é porque a gente realmente se engajou, a gente realmente está ciente do que a gente está fazendo, a gente consegue fazer em qualquer equipamento a depilação a laser. No meu curso ali, as meninas, cada uma tem um equipamento diferente, né? E todas falamos a mesma língua. Então a gente consegue ter resultado sim, tá? Tem equipamentos que vão dar um resultado melhor, tem alguns que vão dar um resultado mais demorado, mas a gente consegue sim adaptar a programação sugerida por literatura para a gente conseguir ter mais resultados sim, tá? Então, pessoal, a aula de hoje falamos sobre intercorrências na depilação a laser. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, aproveitado algum item aqui que eu citei para vocês, alguma situação que faça diferença para vocês já nessa semana de atuação, que vocês consigam fazer diferente aí na clínica de vocês. E quando vocês conseguirem fazer resultado aí, vocês me marquem, mandem para mim. Eu adoro dar pitaco na vida de vocês, nos resultados. Ajudo vocês também. Então, vocês podem me mandar, podem me marcar nos posts de vocês. Eu respondo sempre que possível. Então, eu quero fazer a diferença na vida de vocês. E eu espero que tenha sido proveitosa essa aula para vocês. E a gente se vê na próxima aula, então.